Olá, queridos e queridos, é sempre uma satisfação, uma alegria e um prazer estar aqui com vocês em mais um encontro. Hoje, a aula foi postada um pouco mais tarde, porque eu espero que vocês tenham participado aí da Olimpíada de Matemática e tenham obtido aí bons resultados para encher de orgulho as pessoas que fazem a Escola Estadual Professor Antônio Dantas. E nós, em Sociologia, estamos dando continuidade, fechando aí o ciclo dos clássicos. Lembrando que vimos os três principais clássicos, vimos Karl Marx, vimos Durkheim e hoje iremos ver Max Weber com sua sociologia compreensiva, trazendo aí contribuições também de compreender a sociedade, principalmente aquela sociedade onde ele estava presente, aí século XIX, e parte da sociologia que nós temos é fundamentada a partir desses três clássicos. Nós temos os três clássicos, século XIX e outros também, que a partir deles compreenderam aí a sociologia do século XIX para o século XX, e aí nós temos vários autores que vêm construindo essa ciência desde então, desde esses clássicos, se baseando nele, concordando com ele, discordando dele, e vendo a sociedade de diferentes pontos de vista. E aqui nossa intenção é fazer essa abordagem. E aí o próximo clássico que nós temos no livro de vocês é aí o Max Weber, e aí aqui a gente vai trazer alguns conceitos de Max Weber, discutir um pouco de sua sociologia. E isso está presente no livro de vocês. Deixa eu só pegar o livro aqui. Logo aqui no início, nós fazemos o que faz sentido. Esse é o grande sociólogo Max Weber, mais um da Alemanha, que nós iremos discutir hoje. Tá aqui inicia o Max Weber na página 29 e 30. Traz algumas instruções sobre o Max Weber. E aí eu irei trazer aqui de maneira mais geral. Então vamos que vamos. O Max Weber é alemão. Ele nasce aí na segunda metade do século XIX e vive até o início do século XX, 1920. Sofre de depressão e abandona a carreira de professor em 1898. Em 1914, durante a Primeira Guerra Mundial, como capitão do exército, administra 9 hospitais na Alemanha. Então, além de sociólogo, ele também teve outras funções aí entre o século XIX e 20, beleza? Também foi jurista, economista, considerado um dos fundadores da sociologia, como eu já falei para vocês. Nós temos aí algumas obras do Max Weber: O Estado Nacional e a Política Econômica, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, sua principal obra. Não que as outras não tenham sua importância, tem sim, mas quando vocês pensarem em Max Weber, estiverem visualizando as obras, A Ética Protestante é uma das que mais aparece nos diversos momentos da construção do conhecimento dele. A Ciência como Vocação, de 1917, Economia e Sociedade, 1922, então depois que ele faleceu, e História Geral da Economia, também depois que tinha falecido, que foi organizado. E aí é interessante nós visualizarmos qual é o objetivo da sociologia na concepção weberiana. Concepção weberiana, já que a gente costuma dizer que vem do Weber, Então, o objeto da sociologia é uma ciência voltada para a compreensão. Por isso que sociologia compreensiva está ligada à pessoa do Max Weber. Compreensão interpretativa da ação social. Lembrou de Max Weber, muito bem, a ação social. A ação social é o conceito principal de Max Weber, tanto que aqui nós iremos identificar os 4 tipos de ação que ele se propôs a explicar. Por essa via, para a explicação causal dela, no seu transcurso e nos seus efeitos. Isso é o objeto da sociologia. O objeto da sociologia é o fenômeno social que se configura pela ação humana. Essa ação humana, aquilo que faz sentido, a ação social é algo que faz sentido quando o indivíduo passa a realizá-la. Quando pensamos em sociedade e indivíduo, não sei se vocês lembram, mas uma das primeiras aulas eu falei que nós tínhamos muito essa dicotomia entre indivíduo e sociedade. Quando nós analisamos o Emile Durkheim, nós vemos que a sociedade é quem impõe as normas e as regras ao indivíduo, através do conceito de, fato social. E aqui
né, em Weber é um pouco diferente. A ação está mais centrada nas ações realizadas pelo indivíduo, aquelas ações que têm sentido ao serem realizadas, e essas ações partem do indivíduo para contribuir com os fatos sociais que acontecem na sociedade, beleza? Diferentemente da sociologia de Durkheim, né, não constrói suas explicações a partir dos fatos sociais, que eu acabei de falar. Para Weber, a sociologia deve captar a relação de sentido da ação humana, né? Esse sentido é ligado à compreensão. Então, falou de Max Weber, lembre de sentido da ação humana, lembre de ação social. E essa ação social, a busca desse sentido em realizar algo, ficou conhecido como a sociologia compreensiva de Max Weber. Conhecer o fenômeno social seria extrair dele o conteúdo simbólico da ação ou das ações que o configuram. Ciências históricas e sociais diferem das ciências da natureza. Ele também faz essa abordagem, essa diferenciação que muitos dos sociólogos fizeram. O Max Weber, eu já havia falado para vocês, que ele tem uma aproximação de querer transformar muito a sociologia daquele período, século XIX principalmente, trouxe muita influência do positivismo, muitas influências das ciências da natureza, mas aí acabou, né, o Emile Durkheim acabou fazendo suas próprias sistematização da sociologia, tanto que ele ficou conhecido como um desses clássicos, o principal, que acaba sistematizando o conhecimento sociológico específico, né, e fundando uma ciência específica que diferenciava das ciências da natureza para a compreensão dos fenômenos sociais e da sociedade de maneira em geral. E aí o conceito de ação social, o principal conceito de Max Weber é o de ação social, sem dúvida, né? A ação social é quem? É a conduta humana, o comportamento humano, a atuação humana, que possui um significado dado por quem a executa. Esse significado pode ser também que possui um sentido por quem está executando. Portanto, apenas a ação que tem um sentido é objeto de estudo da sociologia. Se for algo que não tem sentido em acontecer, então não faz sentido ser investigado pela sociologia, não faz sentido ser considerada como algo que é ação social. Parte sempre da observação das ações dos indivíduos e não de alguma totalidade que existiria anteriormente a eles. Viu lá a crítica que ele está fazendo aqui ao fato social? Totalidade, né, generalidade é muito ligada ao fato social. Vocês lembram que o fato social tem lá 3 características. Quais são? Muito bem. Generalidade, exterioridade. Qual é a outra? Coercitivo, minha gente. Ele só tá certo. Coercitividade, exterioridade e generalidade. Não, as 3 características de fato social que vocês viram em Emile Durkheim. Eita, aqui que não tá. Espero que vocês estejam me vendo, que aqui tá só a câmera piscando. Só sair aqui e voltar. E aí ainda na ação social, gente, pronto, acho que agora parou. Ainda sobre a ação social, ao contrário de Emile Durkheim, né, que buscava a explicação dos fenômenos através da noção dos fatos sociais, que existiriam para além dos indivíduos, é externo, é geral, é coercitivo, exerce uma força sobre o indivíduo, o Weber vai observar as ações do indivíduo. Esse ser de carne e osso que deve ser alegre e cheio de amor, esse indivíduo realiza as ações a fim de captar seu sentido em suas ações. Daqui a pouco a gente vai ver os tipos de ação social que foram pensadas e investigadas pelo Max Weber. E diferente de Marx, o Karl Marx, não confunda Max Weber com Karl Marx, né? Apesar de ambos ser, né, sociólogos alemães, cada um tem suas peculiaridades, e é bem diferente o modo de vista de visualizar a sociedade, né? Diferente de Marx,
que viu os indivíduos submetidos às estruturas do sistema capitalista, Weber vai analisar como os indivíduos constroem a realidade dentro desse sistema. É diferente, a crítica que Weber faz ao capitalismo não é tão focada como a de Max Weber, né? Focada nas classes sociais, né? Aliás, de Karl Marx. Karl Marx visualiza toda a compreensão da sociedade a partir das classes sociais, né? A história da humanidade, a história da sociedade é a história da luta de classe. Isso em Karl Marx. E aqui nós temos os 4 tipos de ação social, de acordo com Max Weber. A ação social afetiva, né? Aquela que é motivada por sentimentos, quando nossa ação faz sentido em nós agirmos por sentimento, né? As emoções pode ser por impulso de tristeza, por impulso de alegria, por impulso de algo que não é racional, essa ação social, né, é uma ação que, essa ação social afetiva é algo que não é racional. Então, ação social motivada, né, por afetos. Ação social tradicional, motivadas por tradições e costumes, né, quando nós temos aí, por exemplo, uma tradição de uma determinada igreja, a Igreja Católica, então nós temos uma autoridade, que é o Papa, que tem uma tradição aí, né, que daqui a pouco a gente vai ver em relação à dominação, acho que tem nessa aula já, e aí a gente vai ver alguns tipos de dominação que também são conceitos de Max Weber. E aí nós temos a ação social tradicional, aquelas motivadas por tradições, costumes que foram construídos já, né, com o decorrer da sociedade, mas que esse indivíduo cria um sentido, cria uma ação e parte para realizar alguma ação motivados, né, pela tradição. Ação racional com relação a valores, que é motivada por valores morais, como respeito, tradições também. Nessa concepção é algo mais racional, mais pensado, né? Os motivos estão mais relacionados à estrutura moral, então a ação social é muito ligada às questões morais, às questões que já foram construídas, né, com relação a valores que são construídos em sociedade. E por fim, a ação social racional com relação a fins, que pode ser também com relação a objetivos, que é quando o cidadão age, um indivíduo age motivado por um objetivo. Por exemplo, vocês têm o objetivo de concluir o ensino médio, então essa é uma ação social que vocês executam para concluir. Qual é essa ação social? A ação de estudar, a ação de participar da escola, de fazer as tarefas, de construir, né, de obedecer a logística, os horários, tudo. E aí você tem os fins para quê? Você faz essa ação social com o fim de ter aí o seu certificado e seguir outros ares nessa vida tão maravilhosa. Beleza? E essa racionalização que nós encontramos nestas duas últimas ações sociais trata-se, portanto, de um desenvolvimento prático que irá contaminar todas as esferas da vida, como religião, direito, arte, ciência, política, economia. Todas essas áreas têm atuações racionais. Para Weber, todas as esferas que compõem a vida moderna são cada vez mais organizadas com princípios e procedimentos racionais. O que é que isso quer dizer com essa racionalidade? Que até então, quando nós tínhamos ali século XV, século XVI, quase indo para o XVII, nós tínhamos, né, 15 e 16 antes, né, a Idade Média. A Idade Média nós tínhamos uma concentração muito grande no teocentrismo, né, então que o Deus estava no centro das ideias e tudo era organizado, a sociedade era muito pensada a partir dos princípios religiosos. E aí, já nesse século 18 e 19, esses, né, pensadores da sociologia já pensavam a sociedade de uma forma mais racional, tanto que o Weber pensa em suas ideias já do ponto de vista racional. A burocratização é outro conceito muito presente em sua obra, né? Um dos efeitos deste processo de racionalização é o que Weber chama de tendência à burocratização, isto é, a formação de quadros profissionais técnicos responsáveis pela administração. A organização burocrática afasta-se da sociedade em que desenvolve um procedimento formal. Então, essa burocratização é uma organização da estrutura social, né, que tem aqui no Brasil, por exemplo, em vários outros países, nós temos instituídos os 3 poderes, executivo, legislativo
e judiciário, é uma espécie de burocratização. E tem outro conceito também, o desencantamento do mundo. A morte da magia é outro evento que deixa marcas profundas no homem moderno. Esse desencantamento do mundo é sair do mito, sair dos princípios tão somente religiosos para explicar a sociedade e passar a pensar a sociedade de uma maneira mais científica e racional. Ele tem um método interpretativo de tipo ideal, né, que o tipo ideal não descreve um curso concreto de ação, mas um desenvolvimento normativamente ideal. Então, esse conceito é bem complexo, nós veremos em outros momentos, eu acho, lá para o terceiro ano, a gente retoma esses clássicos, né, de uma forma de tentar resgatar essas ideias. O uso do tipo ideal é diferente das generalizações científicas, leis, né, pois não pretende explicar, mas servir de referência para análise e compreensão do real. As leis, por exemplo, as leis naturais, por exemplo, as leis de Newton, tenta explicar a longo prazo fenômenos que acontecem na natureza. O tipo ideal não, ele não pretende explicar, mas servir de referência para análise e compreensão do real. É uma referência, como seria de tipo ideal para determinada situação. O tipo ideal não é falso nem verdadeiro, mas válido ou não válido, de acordo com a utilidade para a compreensão do fenômeno. Então não tem um juízo de valor entre verdadeiro ou falso. Ele passa a ser válido ou não para determinada aplicação em determinado fenômeno social. Beleza? E aí eu deixo aqui um resumão sobre Max Weber, esse cara que vive aí no século XIX e XX. A função do sociólogo diz o seguinte: a função do sociólogo é compreender o sentido das ações sociais. Novamente, ação social. Acho que eu já disse mais de 10 vezes esse conceito. E fazê-lo é encontrar os nexos causais que a gente tem. Assim, o objeto da sociologia é uma realidade infinita e para analisá-la é preciso construir tipos ideais, modelos de sociedade, que não existem de fato, mas que norteiam a referida análise. Isso aí é o finalzinho, muito conceito de tipo ideal, que é um conceito muito centrado também à figura do Max Weber. E o método, sociologia histórico-compreensiva, compreender as motivações humanas, o sentido que os indivíduos atribuem às suas ações. É isso que ele queria dentro da ação social. A ação social entende que o indivíduo age e leva em conta ser compreendido por terceiros. Desta forma, estabelece relações sociais. E, por fim, os 4 tipos de ação social: a afetiva, tradicional, racional com relação a valores e racional com relação a fins. Beleza? Então, é isso, gente. Em caso de, como sempre, todas as nossas aulas, já que são de uma semana sim, uma semana não, hoje nós teremos atividade. Essa atividade vale 2,5 pontos. Eu vou deixar aqui embaixo da aula já a atividade para vocês responderem. Temos aí aproximadamente uns 10 dias para vocês responderem essas 5 questões, beleza? Então é isso, tenham todos uma ótima semana, muita positividade e alegria. Cuide de você, mas cuide também de quem está próximo de você, para que a gente possa voltar mais rápido a nos encontrarmos. E aí nós temos aí um debate bem recente de ameaça, de volta ou não volta às aulas, e aí nós estamos esperando decisões coletivas, mas pelo menos Estado e Judiciário estão pressionando para que a gente possa nos encontrarmos de forma híbrida, tanto presencialmente como virtualmente, como nós estamos, beleza? Está próximo de acabar as aulas remotas e ter aquela socialização dentro de nossa instituição social chamada escola, beleza? Tchau, tchau, gente. Tudo de bom na vida de todos e todas. Tchau.